Olá pessoal, aqui é Mauri Mendes, estamos aqui para mais um vídeo da série Tesouro Direto na Prática. Hoje, abordando um tema um pouquinho diferente, vamos falar sobre fundos de investimentos imobiliários, os famosos FIIs. Tá? Esse produto financeiro vem trazendo um resultado extremamente importante nos últimos tempos, porém a sua divulgação ainda não está no mesmo nível dos títulos do Tesouro ou outros produtos financeiros mais conhecidos do mercado, como Fundo Multimercado, CDBs, LCI, LCR, etc. Nós, para que tenhamos um nivelamento de conhecimento, então nós vamos abordar, iniciar explicando o que são fundos, para que servem, quais são os custos, quais são as taxas, como você compra esses produtos, como você vende, e a partir daí, então, entraremos mais especificamente nos conceitos dessa modalidade de investimento que realmente é muito importante, porém ainda não tão divulgado quanto os outros. Aproveite a oportunidade, deixe aqui seu comentário, se inscreva no nosso canal e divulgue aqui nas suas redes sociais. Então vamos para o computador e vamos no detalhe aqui o que vem a ser então os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, o que é e para que serve? Uma breve programação que vamos falar, vamos mostrar uma introdução, estrutura dos fundos, custos e taxas, política de investimento, classificação dos fundos, principais tipos de fundos, vantagem e desvantagem, critério de análise, onde obter informações e uma breve conclusão. Esse é o nosso escopo. Então, começando aqui, olha, um fundo de investimento é igual a um condomínio. Se você mora num condomínio de apartamento, num condomínio de casa, a lógica de funcionamento do fundo é exatamente a mesma. Então, a base legal dos fundos de investimento é o condomínio e é dessa base que emerge o seu sucesso ou o seu fracasso. Então, o capital investido por cada um dos investidores cotistas é somado aos recursos de outros cotistas para, em conjunto e coletivamente, ser investido no mercado, com todos os benefícios dos ganhos de escala, da diversificação de risco e também da liquidez das aplicações. Então, a estrutura dos fundos, ele tem um administrador, que é uma instituição financeira, que faz o papel do síndico, no seu condomínio, você pode fazer esse link. Ele tem um gestor, que vai executar as diretrizes do fundo. Ele tem um custodiante, que vai manter a guarda dos ativos que esse fundo tem. Ele tem um distribuidor, que é quem comercializa as cotas desse fundo. E ele tem um auditor independente, que vai auditar e validar os seus resultados. Essa, então, é a estrutura de gestão de um fundo de investimento. Isso vale para qualquer fundo de renda fixa, fundo multimercado e fundo de investimento imobiliário. Outra coisa importante, olha, todo fundo de investimento tem um CNPJ próprio. Esse CNPJ é registrado na CVM e, consequentemente, você não precisa do FGC. Então, o primeiro alerta importante desse vídeo aqui é para você o seguinte: se você investe num fundo de investimento, você não precisa se preocupar com o FGC. Por quê? O FGC é um seguro dos bancos. Como um fundo de investimento, embora seja administrado por uma instituição financeira, por um banco, por uma corretora, ele tem um CNPJ próprio. Como você tem um PJ próprio, todo o patrimônio do fundo está linkado a esse CNPJ. Então, se a instituição financeira, o administrador, tiver um problema, ele não vai poder se apropriar desses recursos, porque o CNPJ é diferente do CNPJ da instituição. Então, os problemas da instituição estão totalmente protegidos com relação ao patrimônio do fundo. Então, quem investe em fundo não precisa se preocupar com o risco do crédito. Por quê? Porque ele tem CNPJ próprio, esse CNPJ está no CVM e a instituição financeira não tem como se apropriar desse patrimônio. Outra coisa importante é os documentos que você precisa conhecer antes de entrar no fundo de investimento. Nós temos aqui a lâmina de informações essenciais, o formulário de informações complementares, antigo prospecto e o regulamento. E por último, o termo de adesão. Então, quando você vai adquirir uma cota do fundo, você tem que assinar um termo de adesão. Isso válido para os fundos de investimento. No caso do fundo imobiliário, você vai comprar essa cota em bolsa de valores. Então, você não vai precisar assinar termo de adesão, mas você, ao abrir a sua conta na sua corretora, você vai ter que dizer que você conhece e tal. Então, é bom que você tome conhecimento desses documentos antes de comprar a cota do fundo, Então, você tem alguns sites, no caso da CVM, da Bovespa, que tem esses documentos, você entra com o CNPJ e você baixa esses regulamentos e você então acessa todas as informações necessárias
para os fundos. Agora, no caso dos fundos multimercado, fundos de renda fixa, sim, você precisa atender ao termo de adesão. Os custos e taxas, né? Então, a taxa de administração, todo fundo tem uma taxa de administração, né? Inclusive os fundos de investimento imobiliário. Essa taxa ela é expressa ao ano, calculada e deduzida diariamente sobre o patrimônio líquido do fundo, trazida aqui, cobrada a 256 dias. Né? Então, ela é cobrada diariamente. A cota do fundo, quando você vai é apresentada, já está descontada a taxa de administração. Todo fundo tem multimercado, renda fixa, inclusive fundo de investimento. Outra tributação importante, taxa, é a tributação. No caso dos fundos de investimento, a tributação é 20% sobre o ganho de capital. O que é ganho de capital? É o ganho que você obtém na valorização da cota. Então, você comprou uma cota de um fundo de investimento que estava custando R$135 e depois vendeu essa cota por R$150. Sobre essa diferença entre os 150 e os 135, você vai pagar 20% de taxa de imposto. Importante que esse imposto é recolhido pelo contribuinte via DARF. Agora, um dado relevante é que os fundos de investimento imobiliário ele tem isenção de imposto de renda sobre os dividendos para a pessoa física com menos de 10%, tá? Não é para todo mundo. Se você tiver mais de 10% das cotas do fundo, você não terá essa isenção. Obviamente, a maioria, né, 99% das pessoas não tem 10% do fundo, então estarão livres desse imposto sobre os dividendos. Então, obviamente, quem tem outros tipos de fundos, né, que não investem em imobiliário, as tributações são diferentes, né? Aí tem esse fundo imobiliário não tem come cotas, né? Ele é uma das exceções dos fundos de investimento. Classificação dos fundos. Nós temos 3 classificações, eles são classificados em fundo tijolo, fundo papel e fundo misto. O fundo tijolo são os fundos que possuem bem imóveis, né, imóveis tangíveis, né, possuem local, possuem público-alvo, possuem cliente, eles são sujeitos à vacância, tá? Então é semelhante a um imóvel físico que você compra. Os fundos classificados como papel são fundos que investem em títulos imobiliários, então ele compra os títulos dos CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, as letras de crédito imobiliário, letras de hipotecário, ou seja, todos os títulos atrelados a produtos imobiliários, esses fundos compram. E o terceiro é o fundo misto, que ele tem parte do seu patrimônio em bens imóveis, parte em títulos imobiliários, ele é mais ou menos dividido. Nós temos 5 tipos de fundos no segmento imobiliário. Nós temos os fundos de renda imobiliária, nós temos o fundo de desenvolvimento, os fundos de trading, os fundos de recebíveis imobiliários e os fundos imobiliários. Vamos explicar cada um deles aqui em seguida. O que é um fundo de renda imobiliária? Ele compra ou constrói imóveis para render aluguéis. Então, eles compram shoppings, galpões industriais, agências bancárias, imóveis residenciais, lajes corporativas, ou seja, os escritórios, hotéis, fretes, hospitais, escolas. Então, ele tem um patrimônio imóvel atrelado ao fundo. O segundo é o fundo de desenvolvimento. Esse fundo, o objetivo dele é construir imóveis para lucrar com a venda futura. Atua como um incorporador. Então, ele compra um terreno, constrói um imóvel, depois vende esse imóvel e ganha com essa lucratividade. O terceiro é o fundo de trading. Esses fundos atuam na compra e na venda de imóveis, buscando aproveitar a oportunidade de negócio. Então, ele identifica uma oportunidade, um galpão industrial, a empresa está com dificuldade, ela está vendendo aquele patrimônio a um preço relativamente barato. Esse fundo, então, ele compra esse imóvel e dá uma ajustada e depois vende com lucro. Esse resultado é distribuído aos cotistas. Outro é o fundo de recebíveis imobiliários, que são os fundos papéis, né? Atua na compra de títulos imobiliários como CRIs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário. São comparados aos investimentos em renda fixa. Então, quando você está comprando um fundo imobiliário classificado como papel, é como se você estivesse investindo num título de renda fixa, porque eles vão obter resultado daqueles títulos que eles compraram. E por último, porém não menos importante, os fundos de fundos imobiliários. Esses fundos atuam na compra de cotas de outros fundos imobiliários. Isso é muito bom para a diversificação. Então, eles podem ter cotas de fundo papel, cotas de fundo tijolo, cotas de fundo mistos, e você comprando esse fundo, então você está automaticamente fazendo a sua diversificação, protegendo do risco.
Grandes vantagens dos fundos imobiliários. Olha, a primeira, a principal, é a facilidade, a simplicidade e o baixo custo. Você pode comprar uma cota, duas cotas, quantas cotas quiserem. Então, você com pouco dinheiro, você pode comprar e é muito fácil de fazer isso que você faz via Bolsa de Valores. Ele tem alta liquidez, porque é negociado em bolsa, então você pode vender a qualquer momento. Ele tem baixa volatilidade, porque embora sejam negociadas essas coisas em bolsa, a volatilidade é bem diferente das ações, oscilam muito menos. Ele tem isenção de imposto de renda para a pessoa física sobre os dividendos e outra coisa super importante, alta frequência dos dividendos. Ele paga dividendo mensal, enquanto que investido em bolsa você tem rendimento trimestral, semestral ou anual. Aqui, nos fundos imobiliários, a frequência de dividendos é mensal. Tem também desvantagem, né? Não é tudo são flores. Então, ele tem risco de vacância, então ele comprou um shopping e algumas lojas ficaram vazias, nesse período você não vai receber os dividendos relativos àquelas lojas que ficaram vazias. Tem por medida de imprência, né? Alguns dos inquilinos podem não pagar, um escritório, por exemplo, pode ter dificuldade de não pagar o aluguel, então isso é passado para a cota do fundo. Ele pode sofrer catástrofes e depredações, né? Ser invadido aí por um pessoal biológico, aí, ou ter uma vendaval e tal, e estragar o imóvel. Oscilação de cotas em bolsa de valores, então uma bolsa pode passar por de repente tem um período aí de pânico e tal, e essas cotas podem sofrer oscilações. A gestão passiva, porque a gestão do fundo é do gestor, né, da gestão financeira, e não do cotista. O cotista, basicamente, ele pode fazer a gestão comprando vários fundos, mas ele não pode fazer a gestão de cada fundo especificamente. Então, por isso que a gestão é passiva. E a outra desvantagem é o IR de 20% sobre ganho de capital, porque se comparado às ações são 15%, no caso do fundo é 20%. Critérios de análise, você vai escolher um fundo, o que você vai ter que estudar? Quem é administrador? É a primeira coisa que você tem que fazer. Quem que está tomando conta desse fundo? O segundo é o histórico de rentabilidade. Como é que esse fundo está performando nos últimos anos? Geralmente considera 12 meses, 24 meses, 36 meses. Contratos atípicos, se são. Então você tem que ler o regulamento e ver que lá, se tem algum contrato atípico. O que é um contrato atípico? Normalmente os contratos de aluguel são feitos para 30 meses. No caso de um contrato ativo, é feito para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você vai ver se tem esse tipo de contrato dentro do fundo, que isso dá uma segurança. Tipos de segmentos. Esse fundo é de galpão, é de escritório, é de shopping, é de escola. Você tem que ver qual é o segmento que esse fundo que você está adquirindo está administrando. Outra coisa, quem são os inquilinos? Tem como você saber exatamente quem são os inquilinos que estão ali te remunerando com os aluguéis. E, por último, o nível de rentabilidade desse fundo, como é que ele vem performando com relação aos parâmetros do mercado. Informações. Onde você consegue? Hoje você tem todas as informações dos fundos no site da Bovespa. Inclusive existe um índice, né, o IFIX, que é um índice dos fundos imobiliários. Você entra no site da Bovespa, você tem. Você tem o site da CVM. Então, você entra no CNPJ no site da CVM, você consegue ter todos aqueles documentos que a gente listou no começo. Então, aqui a CVM é o site oficial, então você vai lá e você encontra. E também você tem outros sites na internet hoje oferecendo serviços aí de qualidade. Né? Um que eu gosto bastante é o Found Explorer, que você vai buscar. Na verdade, esses sites ele pegam as informações que estão na Bovespa ou que estão na CVM e traz de uma maneira já fácil de você entender. Existem outros sites também, mas eu estou citando aqui um. Esses são gratuitos, tá? Eu citei aqui alguns exemplos de fundos, né? Geralmente ele tem uma sigla, né? Então, se você olhar ali o KNCR11, é o Kinea Itaú, é um fundo papel, certificado de recebível imobiliário. Se você quiser pegar um fundo tijolo, BBPO11, que é os fundos administrados pela Votorantim, eles são responsáveis pelas agências do Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil hoje ele não tem agência, ele aluga as agências que são administradas pelos fundos BBPO11, né? Eu gosto muito desse fundo. O BRCR11 da BTG Pactual, um fundo de tijolo de escritórios corporativos. O HGLG11, que é de Suíça, Red Grifo, né, um fundo de tijolo de Alpões. Agora, todos esses nomes, esses símbolos, eles estão lá no site da Bovespa. Entra no IFIX e você tem todos esses códigos e você clica em cada um, ele diz para você o que é o fundo, o que ele faz, que tipo de qual é a classificação, aí você tem os resultados aí, bastante simples de você entender. Obviamente, no início você vai ter que estudar um pouquinho para entender cada um desses, né? Mas à medida que você vai começar a mexer, você vai começar a entender essa lógica que está por trás. Bom, para finalizar, olha, é uma ótima oportunidade para diversificação.
é uma ótima alternativa à compra de imóvel físico, porque hoje você investe 200, 300 mil na compra de um apartamento e você não consegue receber 0,5% de aluguel. E quando recebe o aluguel, ele ainda é tributado. No caso, se você compra uma cota de um fundo imobiliário, você pode receber até 0,8% ou 1% de aluguel mensal e isento de imposto de renda. Então, eu diria que é muito interessante. Outra coisa, você não tem 300 mil para comprar um apartamento, mas você tem 10 mil. Então, você compra 10 mil de cotas de um fundo imobiliário e recebe aluguel proporcional a esse tanto. Eu falei 10 mil, mas se você tiver 1.000, se você tiver 500 reais, você pode comprar, desde que você consiga comprar uma cota. Rentabilidade acima da renda fixa. Os fundos imobiliários têm performado nos últimos 2 anos muito acima da renda fixa. Quando eu digo muito acima, é muito acima mesmo, praticamente o dobro da renda fixa. Mas ele vai requerer algum conhecimento, você vai ter que ler prospecto, você vai ter que ler regulamento, você vai ter que ficar olhando um pouquinho mais, né? Como é que está a variação da cota, ele envolve bolsa de valores, então você tem que ter esse discernimento. Mas nada do outro mundo, muito fácil, muito simples, que qualquer pessoa com um pouquinho de boa vontade vai conseguir fazer. Então, viram que existe uma grande... Então, nós vamos falar mais dos fundos, eu vou mostrar aqui os fundos nos próximos vídeos para vocês. Vou entrar nesses sites para que a gente possa crescer aqui nesse segmento, que é muito interessante. E vou mostrar também como você faz um mix entre tesouro direto e fundo imobiliário, fazendo a gestão desse dividendo que você recebe mensal. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, os fundos imobiliários é um produto altamente atrativo. Ele vai ajudar você no seu desenvolvimento, vai ajudar você a conseguir um resultado acima da média, porque ele vem nos últimos tempos performando muito bem e desde que você entenda como funciona, você não terá dificuldade. Ele é tão simples como vai investir no tesouro direto. O que às vezes espanta um pouquinho as pessoas é porque as cotas são negociadas em bolsa de valores e as pessoas que têm aversão a risco às vezes ficam com o pé atrás com relação a isso. Mas vocês viram que os resultados são bem significativos e não podemos deixar esse produto financeiro de fora do nosso portfólio de investimento, ok? Então aproveita a oportunidade, quem não se cadastrou, se cadastre, deixe aqui o seu comentário e nós vamos fazer outros vídeos incrementando esse tipo de investimento para que você então tenha uma noção um pouco mais precisa e comece a investir com qualidade e obter resultados importantes. Então é isso que tínhamos para esse vídeo. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.